Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar para que serve o meu sofrimento. Então, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. É muito ruim quando a gente passa por alguma coisa desagradável, por algum sofrimento, parece que aquilo nunca vai acabar. Mas daí então você se pergunta, como que Deus vai usar isso? Porque a gente sabe que tudo acontece com a permissão de Deus. Mas como que Ele vai usar, né, as coisas que são desagradáveis da nossa vida? Eu acho que essas coisas acontecem de surpresa justamente porque Deus sabe que é muito ruim a gente ficar sofrendo por antecedência. Então a vida é uma grande surpresa, né? Mas tem duas coisas que podem ser feitas com o seu sofrimento. Bom, a primeira é você deixar Deus fazer, Deus agir na sua vida, né? Não só para o seu crescimento, mas também para o reino de Deus, né? Aquilo pode servir para o reino de Deus. Mas como? Primeiro é aproximando a gente de Deus. Nada vai te aproximar mais de Deus do que passar por algum sofrimento. Nessa hora você passa a buscar mais a Deus, você passa muitas vezes até conhecer mais a Deus. E isso é tão importante para a nossa vida, isso passa a ser muito mais importante do que o próprio sofrimento muitas vezes, né? É muito legal que você conheça mais a Deus. Então esse é o primeiríssimo ponto, essa é a coisa mais útil que pode te acontecer. Em segundo lugar, é te deixando mais forte. É como musculação, né? O que já foi pesado para você um dia lá no passado, hoje você dá até risada, né? Você já está forte o suficiente para estar carregando coisas mais pesadas. E o sofrimento, ele faz isso, ele deixa a gente mais forte também, né? E isso é bom, né? De uma certa maneira, não é bom passar pelo sofrimento, mas é bom você ficar mais forte. É bom que o que no passado era ruim, hoje você nem liga, hoje você nem percebe. Outra coisa é que você passa a ficar mais sensível a pessoas que estão passando por aquela mesma situação, né? Às vezes aquela situação era uma coisa que você olhava e nem ligava, você não achava nada demais, né? É aquela coisa do pimenta nos olhos dos outros não arde. Mas quando você sente aquele ardor nos seus olhos, né? Quando você passa por aquilo, você começa a se sensibilizar com as outras pessoas que também passaram ou estão passando pela mesma coisa. Você começa a entender melhor. E é aí que muitas vezes você pode ajudar essas pessoas. Por já ter passado por isso, você pode ajudar essas pessoas. E você deve. A outra coisa é amadurecer. Pode até ser uma maravilha ter uma vida que é um mar de rosas. Pode parecer num primeiro plano. E é mesmo, tem o seu lado muito bom. O problema é que se a sua vida é muito um mar de rosas, você fica imaturo, você fica infantil. E isso, obviamente, não é bom, porque sabe o que acontece? As coisas ruins vão chegar, porque não tem jeito. Todo mundo passa por sofrimentos, todo mundo passa por coisas ruins. E quando elas chegarem, se você não tiver passado por outras coisas ruins antes, você vai sofrer demais. Tiago 1, de 2 a 4 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Outra coisa é se tornando mais confiante em Deus. Você só sabe mesmo que você pode confiar em Deus quando você já precisou confiar uma vez. Porque senão você só está confiando no que os outros falam, você não passou por aquilo. E é tão bom a gente viver uma vida que a gente pode confiar em Deus, que a gente pode ficar tranquilo, a gente tem muito mais paz com isso. Salmos 9:10 diz: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele, Isaque, que é a coisa mais difícil que alguém poderia fazer, ele saiu correndo para fazer. Foi pedido num dia, no dia seguinte ele já estava acordando de manhã cedinho e já estava lá, já vamos preparar tudo, já chamou os funcionários, tudo, e ele já chamou também o filho e já saíram para sacrificar. Sabe por quê? Porque ele tinha tanta confiança que Deus ia providenciar alguma coisa ótima, o melhor. Ele tinha tanta confiança que Deus era muito bom.
e que ele não ia pedir uma coisa que depois ia ser ruim para ele, que ele saiu correndo para fazer. É essa confiança que Deus quer que a gente tenha nele. Bom, quando tudo isso acontece, quer dizer, quando você deixa então Deus trabalhar assim na tua vida, quando você está passando por um sofrimento, a consequência é que você vai ser mais feliz. Você com certeza vai ser mais feliz porque as coisas não vão ser tão duras, porque você vai ter mais confiança em Deus. Então você tem mais paz na tua vida. Agora, existe uma outra opção. Essas que eu falei agora são as opções de você deixar Deus trabalhar na tua vida. Mas existe uma outra opção. Existe a opção de você não deixar Deus trabalhar na tua vida quando você está sofrendo. E daí existem algumas coisas que podem acontecer. Uma delas, por exemplo, é você ficar amargurado. Daí você fica um chato, insuportável, você fica deprimido, e daí você fica lá curtindo a sua depressão, né? E daí você não cresce, né? Porque Deus não pode trabalhar na sua vida assim. Você simplesmente escolhe o lugar da amargura, da chatice. Outra coisa é você ficar descrente, você parar de crer em Deus. E daí, isso é terrível, porque você começa a achar que o evangelho é tipo uma história da carochinha. É terrível isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a achar que aquilo não é verdade, que a Bíblia não é verdade, que Deus não existe, sabe o que começa a acontecer? As outras áreas da tua vida que não estavam estragadas, porque então você teve um problema numa determinada área. As outras áreas que não estavam com problema, elas vão começar a ficar com problema. Você começa a viver uma vida de pecado, né? Se você não crê, você automaticamente vai cair no pecado. E daí você começa a estragar as outras áreas da sua vida também. Outra coisa também é você achar que Deus não te ama tanto assim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é para todo mundo. Ele ama a todos. Então, não é, se você está passando por algum sofrimento, se você passou por algum sofrimento, você deve saber que isso muitas vezes faz parte da vida, que Deus pode trabalhar na tua vida, mas não passe a achar que Deus não te ama tanto assim. Outra coisa é você ficar traumatizado e machucado e não deixar Deus te curar. Hoje em dia, com essa cultura que a gente tem, é uma cultura de muito mimo, a gente está numa geração, né? Nós temos gerações de muito mimo, né? Porque não só a gente tem uma tecnologia que obviamente vai avançando, o que é maravilhoso, como também aqui no Ocidente a gente não passa por guerras. Então a gente nunca teve gerações, né? A gente nunca teve um tempo tão abençoado, né? Tão fácil. Mas as pessoas não conseguem reconhecer isso. E as coisas estão tão fáceis, né, que as pessoas estão ficando muito deprimidas, né? Qualquer coisa deprime, né? Tanto é que nunca houve tanta depressão entre os adolescentes e até crianças quanto hoje, porque eles não estão acostumados a sofrer. Né? E daí a gente é todo mundo tão mimado, que fica desse jeito, a pessoa fica machucada. Ela não deixa Deus curar, ainda mais porque a nossa cultura não é uma cultura que normalmente coloca Deus, né? Existe Deus, né? Ou coloca Deus em primeiro lugar. É uma cultura que, infelizmente, nem conhece Deus direito, ou nem conta, né, com a presença de um Deus, né, do nosso Deus Todo-Poderoso. E isso é muito maléfico, porque o que acontece? Todo mundo vai sofrer, né? E se você não deixar Deus te curar, se você ficar lá machucado, aquilo não vai te adiantar para nada. Você tem que deixar Deus entrar na tua vida. Se você tem alguma amargura, algum machucado, algum trauma na tua vida, deixa Deus entrar. Sinta o amor de Deus por você. Porque se você tem isso, é porque é uma área que Deus não curou. É uma área que você não deixou Deus entrar. É uma área que você não conseguiu reconhecer o poder de Deus. Olha, eu vou falar para vocês, eu já passei por algumas coisas ruins na minha vida e hoje eu pagaria caro para ter passado por elas, porque elas foram importantíssimas para a minha vida. Elas me fizeram não só o que eu sou, mas também uma pessoa muito mais feliz. Elas me fizeram buscar mais a Deus e isso foi maravilhoso para a minha vida.
Olha, nem tudo é maravilhoso, né? Nem tudo são flores. Mas se você se prontificar a buscar Deus em primeiro lugar na tua vida, tudo mais te será acrescentado. Creia nisso, porque isso é uma verdade. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Até a próxima!